Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre Habermas, sobre Kant, eles que trazem uma perspectiva muito interessante dentro da filosofia a respeito da ética, a ética que eles tratam aí como ética discursiva ou razão-ação comunicativa. Habermas que ele tem uma presença no meio jurídico muito marcante, ele que tem um dos pensadores que tem contribuições grandiosas dentro da filosofia, não haveria de ser diferente. Bom, e como que os dois eles interpretam essa questão da ética discursiva? Bom, primeiro, eles colocam que o homem é sempre o fim e nunca o meio. Por que o homem é sempre o fim? Porque não importa qual seja o resultado, quais sejam as consequências das ações, quando tudo estiver concluído, vai ser direcionado para alguém. Então, todas as nossas escolhas, todas as ações que a gente tem ao longo da nossa vida, tudo é direcionado para algo. E no final, é o indivíduo, é o homem que arca com os resultados dessas ações. Então, por isso que o homem, ele é sempre o fim, nunca o meio. Por quê? Todas essas escolhas que são feitas ao longo do caminho, quando elas estiverem caminhando para o final, elas vão de encontro ao homem, elas vão de encontro ao indivíduo, porque é a nós, indivíduos, a nós que irá caber lidar com essas perspectivas, com esses resultados dessas escolhas, sejam elas positivas ou negativas. Então, por isso que o homem é sempre fim e nunca meio. E eles falam que a ética ela deve ser voltada para o coletivo. E essa ética sendo voltada para o coletivo, ela deve ter como pressuposto um diálogo argumentativo. Ou seja, tudo isso diz respeito a esse homem como fim. Ou seja, significa que todo mundo tem que ter essa capacidade de participação. Por isso, desse diálogo argumentativo. Porque enquanto tiver possibilidade de reverter, de prolongar, de alterar aquela situação, eu posso fazer. Eu tenho essa capacidade de acordo com a argumentação. Então, eu posso ir mudando as circunstâncias, eu posso ir protelando, eu posso ir fazendo N manobras, N coisas para que eu consiga argumentar dentro desse diálogo. Mas esse consenso, isso deve ter um consenso. E esse consenso ele tem que ser coletivo. Por quê? Esse consenso coletivo, que redundância, meu Deus, desculpa. Mas no final, essas decisões elas têm que ser consensuais. Por quê? Eu estou falando de uma ética coletiva, ou seja, isso diz respeito àquele meio social no qual nós estamos inseridos. Então, eu tenho que ter esse cuidado, eu estou falando de ética. Então, as escolhas que nós fazemos, elas têm que ser muito bem pensadas. Porque, ao final, alguém vai arcar com o peso dessa escolha. Então, por isso que dentro desse diálogo argumentativo, dentro dessa ética coletiva, eu tenho que ter sim um consenso, porque lá na frente, quando tudo estiver caminhando para o desenrolar dessa situação, alguém vai sofrer os impactos de todas as escolhas que foram feitas ao longo do caminho. E se eu estou lidando com essas escolhas que foram feitas por mim mesma e elas vão recair apenas sobre mim, menos mal. Então, eu fiz as minhas escolhas, eu que vou arcar com as consequências dela, ok. Eu que lute, não é mesmo?
Mas, e se as minhas escolhas atingirem uma outra pessoa? Alguém que não tem nada a ver com aquela situação, alguém que não tem nada a ver com aquelas circunstâncias. Por isso que eu tenho que ter esse cuidado. Por isso, esse elemento ética é tão importante. Por isso que eu preciso desse diálogo argumentativo, para que eu tenha pessoas com perspectivas diferentes envolvidas nesse diálogo, para que mais à frente haja um consenso sobre aquilo. Então, por isso que todo mundo deve ter essa capacidade de participação. Mas essa capacidade de participação eu não posso ter nenhum tipo de coação. Porque se eu estou falando em ética, eu não posso falar em coação. Porque um elimina o outro. Tem que ser algo natural, tem que ser algo espontâneo. Por quê? Eu estou lidando com escolhas e essas escolhas, elas vão atingir algo, vão atingir alguém. Então, por isso, essa importância do debate, essa importância do diálogo argumentativo. Para quê? No intuito de minimizar ao máximo os potenciais resultados negativos, para que haja um cuidado maior quanto às escolhas que vão sendo feitas. E o Habermas, ele fala também que a comunicação é um dos pilares essenciais dentro dessa nova visão da ética. Por quê? Se dentro desse diálogo argumentativo eu tenho espaço para a comunicação, eu tenho espaço para o debate, vários problemas podem ser evitados, podem ser sanados se eu tiver essa abertura para a comunicação, porque muitas vezes conversando, muitas vezes dentro do diálogo, as pessoas conseguem solucionar algo. Então, por isso que eu preciso dessa ética voltada para o coletivo. É por isso que eu preciso que, ao final, essas decisões, essas conclusões, elas sejam consensuais, porque eu quero minimizar esses problemas. E se eu tiver uma comunicação aberta, se eu tiver um diálogo bacana entre as partes, tudo isso fica muito mais simples, tudo isso se resolve com menos desgaste, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem um gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?